Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Alvarenga. Ele é diretor internacional da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB. Seja muito bem-vindo, doutor. O senhor acompanhou os atos do dia 8 de janeiro. O que o senhor viu naquele dia? Na verdade, eu acompanhei pela televisão os atos do dia 8 e primeiro eu vim acompanhando as manifestações pacíficas com mais de 60 e tantos dias nas portas dos QGs, né? Certo. Eram manifestações dentro do artigo 220 da Constituição, da liberdade de expressão e livre manifestação, né? E no dia 8 teve uma manifestação que eu comecei a ver na televisão, eu nem acreditei. Eu falei, mas vão manifestar para os prédios públicos vazios? Né? Uhum. Não tinha ninguém, um dia de domingo, um final de semana, né? E uma coisa que eu não vi a racionalidade e o efeito daquilo ali. Porque para você manifestar, você tem que ter alguém ouvindo o que você está manifestando. Você tem que ser visto, né? E ouvido. Então, quando você vai para a Esplanada, para o Palácio do Planalto, ou para o STF, ou para o Congresso Nacional, o Senado e Câmara, subentende-se que você quer passar a mensagem a alguém, né? Exato. E em recesso do Legislativo, recesso do Judiciário, recesso forense, e todo mundo sabia que o Lula estava em São Paulo e dia de domingo ninguém fica lá, né? Então, exato, eu não entendi. Aí os manifestantes foram para lá, né? E tem até alguns áudios que saíram sobre o interventor falando que já estava sabendo de tudo. Inclusive eu vou até passar para a produção aqui, né? E muito estranho, né? Interessante, doutor, só te cortando um instante, é que os manifestantes que saíram do QG entrando ali logo depois da rodoviária de Brasília, eles foram parados pela PM, pela Polícia Militar, e foram revistados. Então houve uma revista desse pessoal. E mais adiante, aí depois nós tivemos imagens de pessoas, vândalos, já dentro do Palácio do Planalto e dentro do STF. Havia infiltrados então, doutor? Primeiro que o senhor falou uma coisa importante. O 395M depor o governo sobre grave ameaça, né? Que é um crime de 4 anos a 14, ele foi descaracterizado. Porque se ele foi revistado, não tinha bombas, não tinha armas, não tinha nada, como é que você vai depor um governo sobre grave ameaça? E outra coisa, para você depor o governo, subentende que o governo esteja lá. Como é que você vai depor uma cadeira vazia? Então esse crime também foi abaixo. O Exato. Crime do terrorismo, a PGR já afastou, né? Então não Exato. Existe crime de terrorismo, né? Então a imprensa que vive lacrando, chamando de golpista e terrorista, esses dois crimes pelo Código e pela Lei 3.360, 3.320, né? Não existe crime de terrorismo do Brasil, né? Através de manifestação. Que foi uma emenda colocada na época da Dilma pelos próprios esquerdistas. Então dá a César o que é de César. Se não tem na lei, não tem terrorismo. Exato. A PGR e o Ministério Público descartou esse crime. Já descartou. Ou seja, as pessoas que foram chamadas de terroristas, elas podem simplesmente ingressar na justiça contra os veículos de comunicação que a chamavam assim. Sugiro a todos, parentes, amigos que também estão sendo lacrados e as vítimas dessa mídia irresponsável que fala desse crime impossível, né? Então, o terrorismo é uma coisa muito mais complexa, com muitas conexões, né, para poder falar isso. Então, é irresponsável o jornalista que chama isso de terrorismo, que já foi afastado. Então, cuidado, você pode estar recebendo uma intimação aí para pagar de 100 mil a 500 mil, dependendo da empresa e a possibilidade financeira de pagamento de indenização. Mas, doutor, houve uma manifestação muito agressiva na época contra o governo de Michel Temer. E aí quebraram o Ministério da Agricultura e etc, etc. Ninguém foi preso ali na hora. E o que mudou de lá para cá? Na verdade é o seguinte, já invadiram a FUNAI, já invadiram o MEC várias vezes. Várias vezes. Já invadiram o Ministério da Fazenda várias vezes. Já invadiram o INCRA, já invadiram o Congresso Nacional, quebrando toda a entrada lá, tem fotos e vídeos jogando vasos. Os governos do PT. Governo do PT.
Inclusive, se for funcionar a lei para todos, o Boulos não podia ser diplomado, porque a lei de terrorismo ela não prescreve, né? Então, ele invadiu a Fiesp junto com o partido dele, né, com o PSOL e do movimento de luta pela casa própria, MST. Parece que teve até um óbito nessa invasão da Fiesp, né? Sim, sim. Então, se tem terrorismo para um lado, tem que ter para o outro. A lei não pode ser para um. Então o Boulos não pode ser deputado, porque é uma lei imprescritível, né? Então, o terrorismo não prescreve. Então alguém pode ingressar contra ele. Pode ingressar, né? Dizendo que se imputar esse tipo penal para esses manifestantes de terrorismo, imputa também para o deputado Boulos, que invadiu a Fiesp. Tem foto, ele incitando e entrando dentro da Federação das Indústrias de São Paulo. Doutor Ricardo, após o episódio de 8 de janeiro, o senhor, através da OACB, começaram a desempenhar um trabalho muito digno, muito bonito, junto aos presos, aos patriotas presos. E a maioria absoluta de gente sem antecedentes criminais, não é isso? E o senhor conseguiu que 90% dos paraibanos que estavam em Brasília fossem soltos. Foi isso mesmo? Conta a história para a gente. É o seguinte, nós chegamos, tem inclusive um relatório do Ministério Público Federal, mas foi muito mais gente. Ele diz que 500 pessoas foram libertadas lá no campo de concentração, na academia da Polícia Federal, né, e lá. Então, nós, todos os advogados, inclusive a OAB esteve presente, do Distrito Federal, parabenizar aí a seccional através da sua prerrogativa, né, e nós, todos os advogados que estavam lá, independentemente de viés e de corrente política, né, e partidária, fomos atrás dos direitos humanitários. Foram todas as pessoas acima de 60 anos foram libertadas e com alta comorbidade. Eu acredito que mais de 1.500 pessoas a 1.200 pessoas foram libertadas lá por questões humanitárias. Por quê? A gente falava para o delegado da Polícia Federal que a gente ia processar eles, porque eles tinham uma nota de culpa pronta, Ctrl-C, Ctrl-V, com 8 artigos, imputando a 48 anos de prisão. E o mais grave, com 4 tipos de testemunhas com o mesmo CPF. Como é que você consegue ser testemunha de um auto de prisão em flagrante, né, e uma nota de culpa, de 1.500 pessoas, sendo que você não vai estar presencialmente, onde nós estudamos, Noni? A gente sabe que o auto de prisão é personalíssimo, ou seja, precisa da testemunha estar presente. E estavam havendo audiências e autos de prisão coletivo, de forma onde 200 delegados e membros da Polícia Federal estavam vindo do Brasil todo, e uma sala faziam autos de prisão de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Então é impossível uma pessoa testemunhar, né, essa situação. O tipo penal, o delegado é que faz a investigação e define o tipo penal, né? E esse tipo penal estava pronto, Ctrl-C, Ctrl-V, um xerox, né, imputando 48 anos de prisão. E eu falava, e os advogados falavam para os delegados e protestavam. O senhor é que tem que conduzir o auto de prisão e a investigação. Não quem mandou prender. Ele disse que não tinha jeito porque a nota de prisão estava pronta. Então, é nulo de pleno direito todas essas prisões por diversas falhas processuais. Primeiro, você passou de 48 horas a 24, né, a pandemia instalou para 48, no auto de prisão. Então, não faz auto de prisão depois de 48 horas. Acabou o flagrante. Depois, audiência de custódia, né? Você, uma audiência de custódia, tem audiência que aconteceu 6 dias depois. Fato. Como é que você tem uma audiência de custódia 6 dias depois do fato? E na audiência de custódia, há mesmo erro. Né? Os juízes, eles estavam tutelados, aonde tinha uma determinação aos juízes federais e ao Ministério Federal, que já estava, né, o inquérito formado e a decisão já estava formada. Ou seja, eles só pegavam aquilo ali, ouviam, reportavam e remetiam para a instância superior. Né? Ou seja, eles tiveram delegados, Ministério Público, advogados, né, todos ficaram amarrados. Né? A gente ficou, na verdade, numa situação eu até brinquei, uma robotização, ou seja, ninguém poderia fazer nada, porque já estava tudo pronto.
Né? Para mim... E as prerrogativas dos advogados? Dos advogados, dos juízes, dos delegados. Esquece. Não existe. Por quê? O delegado não foi delegado. Ele não definiu a tipificação penal. O juiz da audiência de custódia, tem vários, está tudo gravado. Os juízes falaram, olha, a gente não pode decidir. O Supremo, né, ele proibiu a gente decidir, e tem uma decisão, isso eu posso falar, porque está lá escrita a decisão, dizendo que os juízes só estavam lá para colher as informações e era uma como é que fala? Uma competência delegada subordinada. Meu Deus do céu. Eu nunca vi subordinar, né, um juiz federal a alguma coisa. Né? Isso é a primeira vez. E isso com certeza não está na... Você não aprende isso, você não vê isso nas aulas na escola de magistratura e na escola de direito. Eu nunca vi, né, delegados federais bem capacitados e juízes federais bem capacitados sendo tutelados pelo outro poder. Então, por que chamou a presença deles? E, no meu entender, o juízo é impróprio. Por quê? Por quê? Para mim, só existe o crime de vandalismo, né, de depredação e invasão de prédio público. Quem é que defende os prédios públicos? A Justiça Federal, o TRF. Exato. TRF, não o STF. Tirando aqueles que invadiram o Supremo Tribunal Federal, mas não no processo, mas sim na investigação da invasão do Supremo Tribunal Federal, né, o resto tem que ser remetido, e quem tem que decidir, o juiz competente para decidir sobre vandalismo e invasão, é o TRF, é o Tribunal Regional Federal, o Juiz Federal, que ele é que defende o patrimônio público. Né? Então, para mim, já tem esse erro. Né? Exato. Um erro de origem grave. Né? O juízo, no meu ver, é incompetente para julgar invasões ao prédio público. E se você afastou terrorismo, afastou o 395M, você sobrou o quê? O quê? Invasão e depredação e vandalismo. Agora, o resto, né, o ônus da prova é para quem acusa. Ah, mas ameaçou, disse que ia matar, disse que não sei o quê. Aí você tem que pegar a tipificação penal para aquele indivíduo. Nem todos fizeram a mesma coisa. Você não pode arrolar todo 1.500 pessoas no mesmo crime, independentemente de onde ele estava, o que ele estava fazendo. Se estava no gramado, se estava no QG, se estava na esplanada, se invadiu, se quebrou, se vandalizou ou se ameaçou. Como é que você bota todo mundo na mesma panela e tal? Para mim, isso aí... e diversas pessoas já falaram, inclusive dos Estados Unidos, que foi a maior prisão coletiva da história do mundo. Tirando aquela do Hitler, que pegou e botou os judeus e levaram para Auschwitz, né? Que foi a maior prisão coletiva do mundo, está concorrendo essa prisão com a prisão de Hitler. Né? Foi a maior prisão coletiva da história do mundo. Né? Doutor Ricardo, o senhor esteve lá no ginásio da Polícia Federal. O que o senhor viu lá naquele dia? Eu vi uma desumanidade. Eu vi pessoas dormindo no chão. Eu vi pessoas que vêm do Nordeste e outros lugares com muito frio. Né? No início tinham até crianças, né? Até afastar as crianças, e não vi um relatório para saber se as crianças todas já estão abrigadas. Cadê o Conselho Tutelar? Eu gostaria desse relatório, essa publicidade dos seus atos. Se essas crianças já estão com a família. Quando eu cheguei à noite, né, praticamente eu dormi lá, porque as audiências terminavam 5 horas às 5h40 da manhã. Meu Deus Eles queriam dar celeridade por causa do auto prisão, né, e não conseguiram, porque era muita gente. Né, e as oitivas, né, do auto prisão ficavam até 5h40, 5h45, saí várias vezes da madrugada. Né, então, os advogados não dormiram, os que estavam lá. E o que eu fico triste é que dessas mais de 1.000 e tantas pessoas lá que foram presas, né, não teve advogados para todos. Quase a metade não foi assistida por advogado no auto de prisão. Isso também é uma nulidade. Cadê o direito dele? Eles pediam um advogado, mas não tinham. Então, todos que estavam lá, tanto da OAB, tanto Prerrogativa, nós, outros que vieram, né, a gente foi no clamor. Vimos as imagens de diversos advogados, porque os advogados de fora, que tinha muita caravana de fora, chegou depois. Né? Então, a gente ficou lá eu tenho vídeos que eu te passei, mostrando que aquela oitiva coletiva, aquilo ali foi muito complicado. E dá para ver que vários estavam sendo ouvidos.